né, em toda a igreja, nos estabelecimentos que ela está, nos distritos, nos municípios, e até mesmo nessa visão, nesse propósito de missões, também nas igrejas onde estão os missionários, nossos missionários, trazendo a gloriosa palavra de Deus. Mas claro que a gente tem muitas limitações. Eu sou humano tanto quanto todos, né? Qualquer um de vocês. E, portanto, está patente isto, né? Está patente que vocês compreendem isso e nos perdoa ao fato de, às vezes, demorarmos tanto para estar com os irmãos. Mas aprove a Deus nesta oportunidade de estar aqui para trazer os nossos préstimos e impetrarmos a bênção de Deus sobre a vida do casal, filho e agora nora do casal irmã Fátima e o Gerson, nossos missionários, aproveitando o ensejo. Claro que jamais eu faria uma viagem dessa sem fazer um culto com os irmãos. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas Deus me deu esse privilégio. Inclusive estamos esticando a corda. Amanhã é segunda-feira, não é dia de culto, mas o pastor Eduardo, falei, quer fazer um culto na segunda? Ele disse, quero. Então amanhã à noite vou estar também com o pastor Eduardo, aproveitando a nossa viagem, que não tem muito tempo para estar aqui com os irmãos. Então a gente aproveita para dar um desdobramento. Mas eu estou muito feliz, muito agradecido, muito contente pelo privilégio de estar com os irmãos aqui. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Louva a Deus pela firmeza do missionário aqui, nosso companheiro Gerson, Fátima. Sei que não é brincadeira, sei que é difícil e eles pagam um preço de renúncia, porque eles são de Marília, de raízes de Marília. E eu sei que quando vai lá, na hora que sai, dá gosto de sangue na boca. Mas o amor pela obra de Deus, e naturalmente por vocês, a igreja, que são os irmãos aqui, os irmãos baianos, né, os irmãos aqui da Bahia, faz com que esse amor seja mais forte do que, para uma renúncia, do que dizer, não aguento e quero ficar em casa, ou quero ficar na minha cidade. Isso tudo quem faz é Deus. E, portanto, estar juntos assim, em presença física, realmente não nos é muito fácil. Mas hoje estamos aqui. Hoje Deus nos dá o privilégio. Eu quero deixar aqui no tempo que nos resta uma palavra num texto bem conhecido. Quando digo conhecido, não é que a Bíblia é conhecida. Nós não conhecemos a Bíblia porque ela é revelada a cada dia. Essa expressão, ela não é certa. Eu vou ler aqui num texto bem conhecido. A Bíblia é revelada. Todas as vezes que a gente lê um texto bíblico, a gente vai ter uma revelação diferente. Às vezes no mesmo texto nós vamos ouvir pregações e vamos ouvir mensagens diferentes, porque a Bíblia é inspirada e o Espírito Santo fala de acordo com a necessidade do momento para um público presente que precisa da mensagem no momento, porque é Ele quem conhece todos nós e faz uma análise nas nossas vidas, no nosso coração, e usa quem Ele quer, como Ele quer. E eu vou ler um texto bem conhecido no capítulo 19 de Lucas, desde o primeiro versículo, que é o encontro de Zaqueu com Jesus. Quero deixar essa palavra na conclusão deste culto, para que em algum entremeio aqui da mensagem possamos descobrir alguns mistérios gloriosos. O texto diz-nos: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Repetindo, era rico. Literalmente, era um homem rico em dinheiro, em bens materiais. Mas ele procurava ver quem era Jesus.
e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo à frente, subiu a uma figueira brava para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. A expressão hóspede está aqui falando de, evidentemente, alguém que entra numa casa, alguém que vai numa casa, para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto bíblico é, por demais, repetido. Por muitas vezes nós recebemos mensagens, mas não esgota a essência, não esgota a inspiração da palavra de Deus. Porque o livro está em nossas mãos, mas a mensagem está com o Espírito Santo. Todas as vezes que lemos a Bíblia com o Espírito, com fome, desejo de receber algo de Deus, o Espírito Santo nos alimenta com uma mensagem, às vezes que a gente deixou de pontuar uma vírgula, e por aquela vírgula pode significar tudo, muito mais além do que a gente pensava antes. E quem nos revela é o Espírito Santo. O texto nos diz que o Senhor estava passando em Jericó. O Senhor estava passando em Jericó, a segunda maior cidade de Israel na época. Não distava muito de Jerusalém, mas ela estava na artéria principal que dividia a Galileia da Judeia. Jesus estava saindo da Judeia para ir para a Galileia, para o interior do país. Porém, Jesus já estava com uma notoriedade muito grande. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. A informação era boca a boca. Mas Jesus foi tão evidente quando publicou o seu ministério de um curto espaço de tempo de 3 anos e meio aproximadamente. Apenas nesse tempo que ele se projetou perante a sociedade, logo a multidão começou a fluir, as notícias, e era de boca a boca, e na Judeia, e na Galileia, por todos os lugares, até mesmo nas regiões do Líbano, Decápolis, lugares próximos que já não eram terra de Israel, já sabiam da fama de Jesus, do que Jesus podia fazer, de quem era ele. E era uma incógnita, uma confusão, porque as pessoas não entendiam os mistérios de Deus. Israel aguardava o Cristo, mas não imaginava que Jesus, o Cristo, vinha da maneira como ele veio. Porque os caminhos de Deus são mais altos.
Porque o propósito de Deus é mais alto do que qualquer projeto humano. E Deus pode fazer o caminho mais difícil, porque Ele pode fazer do caminho difícil um caminho largo e espaçoso e abundante, porque Ele é Deus. Deus é tão poderoso que às vezes nós podemos imaginar que Ele está indo pela contramão, e a gente acha, isso não pode, não é possível. É melhor ficar quieto, morder na língua, orar e chorar e esperar, do que falar o que não convém, porque lá na frente a gente fica com vergonha. Se Jesus me perdoa, eu antecipei, eu critiquei, mas esse é o teu projeto, o Senhor sabe o que faz. Deus faz tudo muito bem. Deus é glorioso. E o assédio que Jesus tinha era tão grande, que ele não tinha mais privacidade. Às vezes ele aproveitava as noites para dar uma escondida nas madrugadas com seus discípulos, às vezes para descansar um pouquinho, e também às vezes para dar alguma aula que eles precisavam, porque iriam ser os seus sucessores na continuidade da sua obra na terra, e ensiná-los, orientá-los, e sempre ele tinha seus particulares com os 12. Mas isso tinha que ser muito isoladamente, porque onde sabiam que Jesus estava, a multidão fluía para lá, porque ele era poderoso, não somente porque ele fazia milagres, literalmente fazia cegos ver, aleijados andar, até mortos ressuscitar, mas também suas mensagens, a forma como ele interpretava as coisas, a maneira como ele abria o reino de Deus para o mundo, era de tal forma que as pessoas se aglomeravam em multidões, e muitos diziam: que sabedoria é esta? Que conhecimento é este? Que homem é este? Que pessoa é esta? É sobrenatural? De fato, sobrenatural. De fato, João 1:1 diz quem ele era: verdadeiramente o Verbo de Deus, o Verbo que se tornou carne, o Deus Emanuel, aquele que se tornou homem. E quando Jesus está passando por aqui, já assediado por uma grande multidão, assessorado pelos seus discípulos, a principal avenida, que já era a própria artéria que atravessava pela grande cidade de Jericó, e que saía para poder dar sequência para a Galileia, Jesus ia passando, e diz o texto que quando ele ia passando, houve esse tumulto, houve este senão aqui, que esse cidadão ouviu o barulho, ouvindo o burburinho da multidão, e ele havia feito um propósito no seu coração. Ao ouvir o que Jesus estava fazendo, ao conseguir captar alguma coisa das prédicas, das mensagens de Jesus, isso suscitou em Zaqueu uma curiosidade, um sentimento, um desejo de conhecer a Jesus incomum. Mas ele mesmo não saberia explicar. Que sentimento é esse? Por que eu estou tão tomado de desejo, de curiosidade? O que está passando comigo? Eu quero conhecer este homem. Eu tenho ouvido as pessoas dizer das mensagens dele: este homem é sobrenatural, esse homem não pode ser um homem qualquer. E essas indagações no seu coração. E quando Jesus estava passando por Jericó, sem dúvida alguma ele sabia que ali era uma passagem principal, que não tinha como ir para a Galileia fora de Jericó, e ele disse: um dia esse Jesus vai passar aqui, eu vou ouvir e vou ter ciência de que ele está passando aqui, e eu vou tomar a decisão. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ver esse Jesus. Eu não sei o que está acontecendo no meu coração, eu não sei que reação é essa, mas eu quero ver ele, eu quero ver ele. O coração saltitava, né? Emocionado.
E diz a Bíblia que ele escuta o barulho, um barulho grande. E ele pergunta: o que está acontecendo? Olha, Jesus, aquele Jesus de Nazaré, com a popularidade que ele tem, com a multidão que está acompanhando ele está passando aí na principal, que vai para Galileia. Está com a multidão. Eu acredito que Zaqueu não deu alarme, mas ele era chefe da arrecadação de rendas públicas da cidade de Jericó, era um dos chefes dos publicanos, porque publicano era um judeu, um gentil, que aceitava um cargo ou um emprego no Império Romano, especialmente para esta área de arrecadação de tributos, e ele era um destes. Ele era uma pessoa que era praticamente excluída do conceito da sociedade judaica, porque os judeus tinham ódio, visto que ele cobrava impostos dos judeus para o Império Romano. O que eles viam nele? Um traidor da pátria, alguém que deixou de viver a sua vida e manter a sua bandeira para se vender. Então o conceito de Zaqueu era um conceito muito negativo, e os judeus detestavam pagar tributos para o Império Romano, porém todos tinham que pagar tributos. Diz o texto bíblico que ele era chefe da coletoria, ele era o chefe ali em Jericó. E quando ele ouviu isto, foi tão impactante no coração dele, que ele deixou o seu substituto na coletoria, saiu correndo no meio da multidão, e o alvo dele era ver a Jesus. O texto diz que ele queria ver a Jesus. O que seria essa reação de ver a Jesus? Qual seria o resultado? Simplesmente de expectação, de ver. Mas esse sentimento dele era um sentimento de alguém que não estava vendo a Jesus como um aventureiro, que não estava vendo a Jesus como alguém que fosse já de algumas histórias de outros que fizeram algum movimento e de repente desapareceram, viram em nada. Ele disse: pelas mensagens, pelo que eu estou ouvindo, tem alguma coisa sobrenatural nesse homem. E lá no seu espírito, talvez ele dizia: um dia Deus vai me dar uma oportunidade, que eu quero ver esse homem. Um dia eu vou ter a oportunidade de ver esse homem. Mas uma pessoa que está com uma popularidade como Jesus, na condição que era aquela época, que não é como hoje, que alguém até pelas redes sociais pode ver alguém até no outro lado do continente, né? Tinha que ser ipsilitz, tinha que ser junto, tinha que estar junto, pegando, perto. Como é que ele iria chegar no meio daquela multidão? E ele era odiado pelos judeus. Quando ele sai e vem e tenta entrar no meio do povo e dizer: dá licença, eu quero ver Jesus, eu quero ver o Cristo, eu quero ver Jesus. Os judeus que estavam ali e outras pessoas: o que você quer aqui? Não, aqui não cabe você não. E espremeram, e ele não conseguiu o intento do seu coração. Mas não era uma curiosidade, nem ele sabia explicar, era algo do coração, era algo que estava na sua alma, era incontido. Ele não conseguia administrar isso e voltar para a coletoria frustrado, dizer: fazer o quê, né? Eu tentei, não deu, quem sabe se no outro dia vai dar. Nem ele sabia interpretar o que estava no seu coração. E o que ele fez? Sorrateiramente ele saiu, desistiu do primeiro ataque, e saiu e foi correndo. Naturalmente ele foi de uma forma discreta por algum trilho. A gente pode imaginar assim, porque se alguém vê um homem de popularidade, conhecido, todo mundo correndo na rua, todo mundo vai: o que está acontecendo? Chama a ambulância, ou não sei o que, ou está doente.
E ele foi, mas foi de uma maneira assim sutil, ninguém percebeu. E claro que Jesus estava com uma grande multidão. Uma grande multidão estava em volta de Jesus. E os passos naturalmente eram lentos. Não tinha como andar depressa. Era uma multidão, não tinha como andar depressa. E diz a Bíblia que ele foi pela beirada, por um canto, buscou um caminho no meio do mato, sabia que tinha uma figueira brava, uma figueira árvore robusta, com muitos galhos de folhas, e de maneira incontida, de uma fome, de uma sede, eu não sabia interpretar, mas eu quero ver como é que é esse Jesus, porque o que eles falam, eu quero ver ele. E Jesus ia com a multidão em direção da Galileia. De repente, ele sobe na figueira, se esconde entre as ramagens, mas fica com um tiro de visão que pudesse ver a hora que Jesus ia passando. E nós criamos uma interrogação: o que significa ver alguém? Simplesmente ver alguém. Significa olhar assim e ver alguém, não é? Então aquilo era na alma. Seu espírito estava quebrantado, sua alma estava com fome, seu coração estava necessitado, e a sua alma clamava por salvação, clamava por Deus. Há muitas pessoas assim, que estão nesse êxtase, nessa expectativa, não sabem se explicarem. Talvez nós aqui neste público que estamos aqui, cada um tem a sua experiência de conversão, a sua experiência de encontro com Deus, a sua maneira como foi a sua conversão. Cada um de nós temos a nossa história. Não foi aleatório, não foi por acaso, não foi, né, de conversa de pé de ouvido, mas foi algo que entra na alma, que entra no espírito, que faz toda a diferença, porque o que faz a diferença em nossas vidas não é o que se ouve, mas o que se sente. Aleluia. Muitos tinham ouvido de Jesus, multidões estavam ali, simplesmente para ser espectadoras, alguns inclusive, na verdade, com alguma deficiência, querendo um milagre, mas querendo o milagre de Jesus, e não querendo o Jesus do milagre, porque uma coisa é querer o milagre, outra coisa é querer o que faz o milagre, não é? E não era isso que Zaqueu tinha. Zaqueu era rico, um homem destacado na sociedade, tinha sua família, um homem que não, aparentemente, socialmente, humanamente, não precisava de nada, um homem saudável, tão saudável que ele saiu correndo na lateral, subiu numa figueira. Quem está doente não faz isso. Um homem saudável. Mas havia uma sede na alma. Muitas vezes acontece isto para quem é espiritual, um sentimento, uma sede, um desejo, e às vezes a gente pensa, estou solitário, estou sozinho, estou com esse sentimento, mas não sei porquê, mas ele sabe. Ninguém pontua, não tem nenhuma Wi-Fi, nenhum ponto de internet, nada que pode pontuar isso. O estado de alma, o estado de sentimento, o que a gente pensa, o que a gente sente, mas o Espírito de Deus localiza. Porque Ele está nessa esfera, na dimensão espiritual das nossas vidas. Quando Ele está lá na figueira, olhando entre as ramagens, uma taquicardia, uma canseira, uma ansiedade, uma expectação, gelado, porque imagino que talvez ele estivesse pensando ali, se alguém me vê aqui, eu estou bem escondido no meio das folhas, porque se alguém me vê aqui e saber que sou eu que estou aqui, com tantas atividades, com tantos homens às minhas ordens, vou dizer que eu fiquei louco. O que você quer fazer pendurado nessa árvore? Ficou doido. Esse homem tem que levar ele para o hospital de psiquiatria, está doido. Muitas vezes acontece isso também na nossa realidade, na sociedade que vivemos. Quando uma pessoa recebe o impacto da palavra de Deus, da presença de Deus, e que muda a sua vida, para os que são da multidão,
Isso nunca será aceito. Para os que pertencem à multidão de espectadores, à multidão daqueles que estão simplesmente para ver a banda passar, nunca eles vão entender. Porque isto é um ato de alma. Isto não é algo que vem, isto é algo que sai. Emana do interior, do espírito, do coração da pessoa. E quando Zaqueu está ali, Jesus já sabe. Isto é que é glorioso. Isto que eu quero deixar aqui nessa noite com vocês. Ninguém sabia de nada. Os discípulos não sabiam de nada. A multidão não sabia de nada. Os que abordaram a ele, não deixaram ele penetrar no meio para chegar onde estava Jesus, naturalmente entenderam que já estava liquidado, porque não deixamos ele chegar. Mas quem quer se aproximar de Jesus, quem quer realmente ter um encontro com Jesus, tem que pagar o preço. Não pode desistir no primeiro round, né? Não pode desistir na primeira prova. Quem tem propósito de estar com Jesus, de conhecer a Jesus, tem que ir até as últimas consequências, porque Ele mesmo vai dar a condição de acessibilidade deste alguém com Ele. Ele mesmo vai dar o start. E quando Jesus vai passando, vai chegando, a multidão toda inocente, olhando para baixo e tal, ele entre as folhas, olha, e aí deve ser aquele tal. Quando Jesus chega na posição dele, o Senhor olha para cima, acho que ele deu um disparo no coração, não é? Olha para cima e diz o nome dele. Jesus nunca havia visto ele, nunca havia sido informado dele, nunca teve nenhum bilhete de comunicação dele para se identificar, nunca viu nem ouviu, mas quando viu, chamou pelo nome. Aleluia. Extraordinário isso, não? Chamar pelo nome, chamou pelo nome. O tumulto que aconteceu lá na cidade, Jesus não participou de nada, não ficou sabendo de nada, porque a multidão era muito grande. Lá no começo eles já não deixaram ele. Mas quando chegou ali, Jesus já sabia. Tem alguém aqui, que o sentimento dele, tem alguém importante nessa cidade, que o coração dele me deseja. Tem alguém aqui que eu já localizei o seu coração, e ele tem feito um pedido, que Deus ouve até o pecador, quando ele faz uma oração sincera, para uma busca justa e real, que agrada a Deus, o Senhor ouve até pecadores, que estão buscando chegar à presença dele, e a palavra de Deus nos diz que ele parou. Toda a multidão parou, não entendeu nada. Jesus parou, o que está acontecendo? Ele olha para cima e vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Aleluia. Se autoconvidou. Por que ele se autoconvidou? Pela convicção que ele tinha, porque ele já havia lido o coração de Zaqueu. Como é que ele havia lido o coração de Zaqueu, se ele nunca viu a Zaqueu, se ele nunca teve informações de ninguém de Zaqueu, se ele nunca recebeu um e-mail em relação a Zaqueu? Como é que ele ia fazer isso? Porque ele é o Verbo. Aleluia. Ele é Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele busca todas as coisas. É um fenômeno inexplicável para nós entendermos Jesus do ponto de vista físico, humano, como homem. Mas como homem, Jesus sabia todas as coisas, conhecia alguém no meio da multidão, sabia de tudo, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, e como homem também ele conhecia as mentes, ele lia as mentes da multidão. Muitas vezes ele exortava alguém que estava no meio da multidão, dizendo: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Por que vocês estão pensando dessa maneira? É porque ele é Deus. Ele é Deus. Quando nós nos reunimos na sua presença, e quando o nosso coração é sincero na sua presença,
Quando a gente se propõe a buscar a Deus com verdade, ter a resposta, ter a sintonia, ter a recepção, ter a solução, teremos aquilo que precisamos, que às vezes é até de maneira surpreendente. Surpreendente. Quando ele desce, diz a Bíblia que ele recebeu a Jesus gostoso, num estado de paz, de felicidade. E a multidão já murmurou: ah, esse é o Cristo? Que Cristo é esse que recebe, manda um pecador desse descer, que recebe o abraço de um pecador? Se ele soubesse quem é esse homem, esse ladrão, esse aquilo, esse aquilo. Aí Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei de alguém, ele não disse que roubou, não. É bom entender que a palavra está dizendo se, esse se é condição. Se porventura eu roubei alguém, o restituo 4 vezes pelo que tirei, e darei aos pobres metade dos meus bens. O que ele estava confessando? Eu te reconheço como filho de Deus, me rendo a ti. Aleluia. Mais uma vez, em ponto preponderante mesmo, que determina o coração de Zaqueu, aquele pasmo de perceber que Jesus chega no pé da árvore, chama pelo nome, sabe que ele está lá. Ele diz: não, ele é Deus. Eu já tinha sentimento assim no meu coração, que pelo que eu ouvi dele, esse homem é de Deus, esse é um Deus, é Deus que está em nosso meio. E ele, Jesus, localiza Zaqueu no Wi-Fi do céu, em Jericó, e já sabe que vai acontecer aquilo, porque Deus é assim. Não precisa da gente dizer a Deus o que a gente é, como é que a gente pensa, porque antes de nós pensarmos alguma coisa, o Senhor já sabe toda a trajetória da nossa vida. O salmista diz que, quando ele orava, ele diz: tu vistes o meu corpo ainda informe no ventre da minha mãe, e cada parte que ia se formando o Senhor via uma a uma. Que profundidade! E que convicção essa do salmista! Assim é a convicção de Zaqueu. E diz a palavra de Deus que o Senhor olhou para a multidão, para o conflito, o contraste daquele povo legalista, formal, que só vivia a religião formal. Ele disse: hoje veio salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ele chama Zaqueu para baixo, ele diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus já se autoconvidou para ir para a casa de Zaqueu. Hoje me convém ir pousar na sua casa. Desce depressa. Zaqueu depressa desceu, e quando a multidão murmurou e ele confessou-se diante do Senhor, ele disse: eu estou aqui me confessando ao Senhor. Se porventura eu roubei alguma coisa de alguém, eu restituo quatro vezes. Se alguém provar isso, eu restituo 4 vezes. E dou a metade de todos os meus bens para os pobres. Jesus não exigiu nada disso dele, não aceitou a proposta dele. Simplesmente pela conversão dele, o Senhor disse: hoje veio salvação nesta casa. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem era Zaqueu? Era um perdido, era um alguém sem chance, era um alguém que havia traído a própria pátria dentro do conceito judaico, por ser judeu e estar trabalhando com a faixa do Império Romano. Ele traiu tudo, isso não tem perdão, é pecado de morte. Mas pecado de morte não existe quando um coração se quebranta e se quebranta e se curva diante de Deus e confessa a sua alma a Deus. Nada de pecados prevalece mais, nenhuma mancha prevalece mais, nenhuma sujeira prevalece mais, porque a glória da graça poderosa do sangue precioso de Jesus dá um banho de purificação e transformação nesta vida, e ela se torna uma nova criatura para servir a Deus. Interessante que
A minha interpretação me faz sentir que foi de tal maneira a consideração de Jesus com Zaqueu e a aceitação da sua rendição, que ele disse: desce, eu quero ir na sua casa. Zaqueu disse: meu Deus, ele já está mandando você dizer: vai na minha casa. Quem sou eu para receber esse homem na minha casa? Quem sou eu para receber esse homem no meu lar? Meu Deus, o que é isto? Então ele já se rendeu. E eu creio que ali Jesus deu uma lição muito forte, uma lição de moral, uma lição espiritual para aquela multidão de espectadores que estavam simplesmente para explorar milagres, curiosamente para ver o que Jesus fazia. Alguns fiscais da lei de Moisés, hipócritas, enviados pelos fariseus, algumas pessoas que estavam totalmente alheias à verdadeira essência daquilo, mas Jesus encontra em Zaqueu uma pessoa realmente que se quebranta e confessa e declara-se diante dele. E Jesus ia para a Galileia, mas acredito que ele disse: eu quero ir na sua casa, hoje eu quero pousar na tua casa. Toda mancha acabou, toda angústia acabou. Zaqueu naturalmente levou Jesus para a sua casa. Jesus, neste mundo, não tinha ninguém que financiava a sua campanha. Não havia ninguém que dava sustentação financeira para Jesus. Jesus vivia pela fé, vivia pelos milagres que ele fazia, inclusive não só para solucionar o problema de sobrevivência dele e dos seus 12 discípulos, como também para saciar multidões. Como naquele dia lá em Cafarnaum, quando ele, lá em Betsaida, quando ele transforma, multiplica pães e peixes, com 5 pães e 2 peixinhos, para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas, e com 5 pães e 2 peixes, ele apresenta ao Pai, e manda encher as alcofas, e sacia a multidão, ainda sobra 12 cestos de pedaços. Quem é esse? Quem é essa criatura? Quem é essa pessoa? Quem é esse que aparentemente é humano? Ele não pode ser humano, ele é alguém sobrenatural. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor que nós nos propusemos aceitar na nossa vida. Acredito então que Jesus foi para a casa de Zaqueu, foi com os seus discípulos. Imagina 13 homens, não é? Que não estão assim bem alimentados, chegar na casa de alguém para comer. Tem que fazer umas caçarolonas que nem foi feita ontem lá, porque senão não alimenta aquela multidão, milhares de pessoas. E aí a Bíblia diz lá que aqueles 12 homens com Jesus, Zaqueu levou para sua casa. Ele disse: eu vou pousar na sua casa. E fez uma fartura, uma abundância, e marcou. O que é interessante é que é sucinta essas mensagens da palavra de Deus, são sucintas. Nós temos Zaqueu aqui nesse texto. Depois a gente não vê falar mais, depois a gente não vê mais o que aconteceu, mas eu creio que Zaqueu tornou-se um grande pregador da palavra de Deus. A influência que ele tinha, inclusive no Império Romano, como um oficial do Império Romano, como cobrando rendas públicas, e ele tinha uma influência muito grande, e todo mundo viu a transformação, e viu o que Jesus fez na vida dele. Enquanto Jesus está fazendo isso com ele, a multidão está zombando, dizendo: que Jesus é esse? Isso aí é o Cristo? Ele não sabe quem é esse homem? Ele não sabe quem é essa pessoa para absorver essa pessoa? Quem é este homem? Mas é revelação. É revelação. Nessa cidade tem milhares de pessoas. Essa cidade tem milhares e milhares de pessoas que habitam nessa cidade de Guanambi. Mas os revelados não são muitos. Os revelados não são milhares. Os revelados são aqueles que de fato conseguiram entender pelo grito da alma que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o único que nos redime de nossa vida de perdição e nos dá o privilégio da salvação. Meus irmãos, o maior tesouro que nós podemos ter em nossa vida é a salvação das nossas almas.
ser salvo por Jesus, usufruir desse privilégio de salvação, carregar esse brilho pelas ruas de Guanambi, por qualquer lugar que a gente estiver, carregar esse cheiro, esse perfume. Não há milhares e milhões, terras, nada, gado, ouro, nada que possa se comparar com o gozo da salvação, em saber que nós estamos em contagem regressiva, porque cada dia que passa nós estamos chegando mais perto, porque a proposta é esta, a vinda de Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos se ele virá nessa geração, mas entender que se ele vier, nós estamos esperando, e se ele demorar, nós vamos ao seu encontro, mas vivendo ou morrendo, pertencemos a Jesus, e em nós está a garantia da vida eterna que ele ganhou para nós na cruz do Calvário. Salvação é um mistério revelado. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. A salvação está à disposição. A ordem dele é esta: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Porém, aqueles que crerem, aqueles que crerem, aqueles que aceitarem, aqueles que receberem, estes terão a vida eterna. Então nós vemos que é glorioso a sintonia de Jesus com alguém que tem um coração verdadeiro na sua presença, e que ele localiza no meio de uma multidão uma pessoa. Ele sabe quem é a pessoa, porque nessa esfera do espírito, nessa esfera espiritual, só o Espírito Santo conhece e distingue pessoa a pessoa. Ele sabe quem é quem, e ele é presente. E o que eu deixo aqui, concluindo este culto com os irmãos, é que o Senhor Jesus disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo de verdade, que o mundo não vê, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele está em vós, ele habitará em vós. Segure esta paz no seu coração, segure essa convicção na sua alma. Não se envelheça ou não se canse no tempo da sua caminhada para o dia de encontrarmos com Jesus, porque esse dia está em contagem regressiva. Pode ser amanhã, pode o sol não amanhecer amanhã, pode essa noite acontecer o arrebatamento. Ele não avisou o dia nem a hora, mas pode ser também através da morte. Porém, o importante é saber que, vivendo ou morrendo, pertencemos a Jesus. Estamos caminhando na direção dos céus, e aquele dia glorioso que ele há de vir para arrebatar a igreja, a sua palavra diz, no capítulo 6 de João: virá a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem ressuscitarão para a ressurreição da vida. E Paulo mais claramente ainda nos diz: ao toque da trombeta, os mortos serão ressuscitados em glória, os vivos serão transformados, e ambos estaremos com Jesus, e estaremos com ele na glória para sempre. Então, esse print, essa percepção, essa onisciência do Espírito Santo de saber quem é quem, como foi o caso daquela multidão, de Jesus com a multidão que havia condenado a Zaqueu, e Jesus já sabia que Zaqueu era um súdito do céu. Jesus já conhecia o seu coração, ele sabia quem era ele sabe quem é cada um de nós aqui nessa noite, ele conhece os nossos corações, ele sabe qual é a nossa intenção, ele sabe qual é o nosso propósito. E eu deixo aqui essa palavra para os irmãos: fiquem firmes, porque nós estamos em contagem regressiva. Fiquem firmes, porque nós não vamos ficar aqui neste mundo. Fiquem firmes, não se deixem levar pela angústia das tribulações temporais, passageiras. Aqui tudo é muito rápido, muitas coisas acontecem, e às vezes a gente pensa: e agora? Olha para cima, porque não é aqui o nosso reino. Olha para cima, porque não é aqui a nossa casa. Olhe para cima, porque a nossa redenção vem de cima. Nós somos eleitos pelo sangue de Jesus, estamos comprados
e escritos no livro da vida, para naquele dia glorioso, no arrebatamento, sairmos deste mundo de angústia, de sofrimento, de amargura, e estarmos com Ele de eternidade a eternidade. E como disse Paulo, com toda a convicção, para mim, viver é Cristo, e morrer é ganho. Vivendo ou morrendo, Cristo para mim, Cristo para mim. Vivendo ou morrendo, Cristo para nós. Esta é a nossa esperança. Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro. Tem gente que está preocupado demais com a vida material, e está preocupado com ganhar dinheiro, e está preocupado com não sei o quê, com posições, com não sei o quê. Isso tudo é palha, isso tudo é um fogo rápido. Isso tudo acaba. Se com a morte física acaba tudo, imaginem vocês com a realidade do juízo de Deus sobre essa terra, o que vai ser? Mas aqueles que estão em Cristo, que lavaram as suas vestiduras e a embranqueceram no sangue do Cordeiro, Ele o localiza no meio das multidões, como localizou Zaqueu e destacou, e Ele destaca os seus eleitos para aquele dia, e não se confundirá, mas chamará para o seu reino eterno todos aqueles que de fato o chamaram para morar no seu coração. Deus abençoe grandemente aos irmãos e continuem firmes nessa caminhada. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para cima e vai dando glória a Deus. Está difícil, glorifique a Deus. Está com dificuldades, glorifique a Deus. Está doente, glorifique a Deus. Está ganhando bem, glorifique a Deus. Está ganhando pouco, glorifique a Deus. Tudo vai passar, meus irmãos, tudo está passando, vai passar rapidamente, e nós voaremos e entraremos no céu para estar com o Senhor Jesus de eternidade a eternidade. Essa é a nossa imorredoura esperança de sabermos que um dia nós estaremos com Jesus de eternidade a eternidade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.